Bom, o tema desse encontro que vocês participaram hoje foi exatamente esse que está na tela, né? A voz profética no tempo do fim. E esse tema, ele traz grandes implicações para os dias em que nós estamos vivendo, né? Mas quando a gente analisa esse tema, a gente começa a fazer algumas perguntas e algumas indagações. Por que nós precisamos de uma nova voz profética se a Bíblia é completa? Essa é uma pergunta que está, muitas vezes, na mente das pessoas, né? Outra pergunta, por que crer em Ellen White se o seu nome não aparece na Bíblia? Se a Bíblia é completa e se o nome de Ellen White não aparece na Bíblia, como é que nós vamos crer nela? De fato, qual foi o grande propósito em Deus ter chamado essa mensageira para esses últimos tempos, para o tempo do fim? Então, a pergunta que eu encerro aqui é a seguinte: por que haveria necessidade de um profeta para o tempo do fim? Bom, nós temos que entender dois elementos. O primeiro deles tem a ver com um grupo de teólogos que entende que, chamados de cessacionistas, eles entendem que, com o final ou a morte do apóstolo João, que escreveu o último livro da Bíblia, que foi o Evangelho de João, Deus cessou de conceder dons aos seus filhos, ou seja, todos os dons da palavra que Deus apresenta em sua palavra cessaram de existir com João. Esses são chamados de cessacionistas, né? Ou seja, quando João morreu, cessou todos os dons. E há um grupo dentro da teologia histórica e da teologia sistemática, que são chamados os continuistas, ou seja, aqueles que entendem que mesmo com a morte dos indivíduos que foram os autores dos livros canônicos, os dons continuaram. Nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de muitas igrejas evangélicas, cremos que Deus não cessou de dar os seus dons com a morte do profeta João. Ou seja, Deus continuou dando os seus dons. Mas, pastor Estêncio, como é que você prova isso na Bíblia? Eu quero convidá-lo agora para você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. O profeta Lucas, ele cita no capítulo 2, versos 16 até o 18, ele cita um profeta do Antigo Testamento. E olha o que ele diz aqui. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Verso 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão, diz a palavra de Deus claramente. Então, a palavra de Deus está revelando para nós de que o dom de profecia, ele não se encerra com o último profeta canônico, João. Aqui está dizendo que nos últimos dias, verso 17, Deus derramaria o seu Espírito. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é o veículo usado por Deus para conceder dons à sua igreja. E o dom de profecia, diz a palavra, nos últimos dias, seria manifestado. Ok? Ele seria manifestado. Então, nós entendemos claramente que nós não somos cessacionistas, né? Nós somos continuistas, tá? E também, em 1 Coríntios capítulo 1, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz que nenhum dom faltaria na igreja até a vinda de Jesus Cristo. Depois você lê esse texto que está aí na tela, né?
Posteriormente, ele afirma em 1 Coríntios 12, verso 10 e 28, que o dom profético é um dos dons manifestados na igreja. Portanto, veja uma coisa. Nós aqui entendemos que há, no Antigo Testamento, duas categorias de profetas, não é? Que nós podemos encontrar no Antigo Testamento. Os profetas que são chamados canônicos e os profetas que são chamados não canônicos. Tá? Os canônicos e os não canônicos. Na tela você enxerga aí o Antigo Testamento, alguns exemplos de profetas não canônicos. Natã, Gade, Uda, Micaías e outros que você vai encontrar aí como Ido, Jeú, Semaías e assim por diante. Esses são profetas não canônicos. No Novo Testamento a gente tem as filhas de Filipe, em Atos capítulo 21, verso 9, não é? Agora você poderia perguntar, pastor Estêncio, existe alguma diferença entre o profeta canônico e o profeta não canônico? Ou seja, há algum grau de inspiração? O profeta canônico tem um grau, um nível de inspiração superior do que o profeta não canônico? Eu quero dizer a você de forma bastante clara que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não crê em níveis e graus de inspiração. Ela não prega isso. Tá? Ela entende que todo profeta chamado por Deus, ele exerce o papel do chamado de Deus, para o qual Deus o colocou como instrumento para ser o seu porta-voz. Quer seja ele registrando os seus escritos num livro, quer seja ele pregando, como Noé o fez por 120 anos, e foi um profeta por excelência, ele aparece na galeria dos pioneiros. Não é? Enoque foi o primeiro profeta da Bíblia, e ele não é canônico. Então, a discussão do se o profeta é canônico ou não canônico, ela só começou a existir depois que houve a canonização da Bíblia. Só aí que as pessoas começaram a tentar dissecar qual era o grau de importância de um profeta canônico e de um não canônico. Ah? Mas antes disso, todos os profetas eram considerados iguais. Ok? Bom, então o que eu quero colocar agora para tentar explicar o propósito pelo qual Deus chamou Ellen White para esses tempos, começando pela Bíblia, Atos capítulo 2. Para cada período aonde o povo de Deus entra em um ciclo, não é, de crise, um ciclo de distanciamento e apostasia, Deus chama um profeta. Olha o caso de Elias. Quando o rei Acabe foi rei em Israel, Deus chamou o profeta Elias para ser o seu porta-voz. Olha o caso de João Batista, no período intertestamentário. Deus chama João Batista num período de extrema crise. E não é diferente quando Deus chama Ellen White. Havia uma profunda crise espiritual, uma profunda crise de caráter teológico. As pessoas estavam distantes da verdade bíblica, pregavam a salvação por meio de outras formas de santos, não é? As igrejas criaram formas de salvação que não eram formas bíblicas de salvação. Meios intermediários para alcançar a salvação, através de indulgências e outras coisas mais. Deus chama esta profetisa para poder restaurar, não é? Então, sempre que há um período de escuridão moral, espiritual, não é? E a palavra de Deus é esquecida, Deus levanta um profeta para exaltar a palavra de Deus, a Bíblia. Exaltar a verdade conforme está revelada nas Escrituras. E aqui eu tenho um gráfico rápido para vocês verem, né? Por exemplo, no período pré-diluviano, Deus chamou Noé. Lembra o que diz a Bíblia? Quando diz lá que Deus se arrependeu de ter criado o homem, havia uma profunda crise espiritual naquele período. Né? E Deus chama Noé, que pregou 120 anos. Noé não escreveu nenhum livro da Bíblia.
Deus chamou Abraão num período de apostasia, Moisés, tirar o povo do lado do Egito, Samuel, um período de crise, Elias, grande crise espiritual, João Batista e, mais recentemente, Ellen White. Então, nós podemos entender que Ellen White foi chamada por Deus para o tempo do fim, para exercer um papel determinante antes da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a essa terra. E eu quero lembrar a vocês que a fonte de revelação é Deus quem chama, é Deus quem aponta, é Deus quem escolhe a pessoa no tempo certo, na hora certa. Não são homens que escolhem os profetas para serem os porta-vozes de Deus, mas é o próprio Deus que faz o chamado. Mas qual que é verdadeiramente a função dos testemunhos para esses últimos tempos, o tempo do fim? Vejam vocês, eu quero destacar isso de forma bem clara para vocês. Os testemunhos não estão destinados para comunicar uma nova luz, e sim para imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. E eu pergunto, reveladas aonde? Na palavra de Deus, a Bíblia. Percebam? Então, por que os testemunhos foram dados? Não para comunicar nova luz, mas para nos levar de volta à luz que já foi revelada na palavra de Deus. E no tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo, né? O que acontece? Deus falou nos tempos antigos aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nesses dias, referindo-se aos dias atuais do tempo do fim, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse mais seriamente o seu povo a respeito da sua vontade e da conduta que esse deve ter do que agora. Meus queridos amigos, irmãos em Cristo, da Associação Planalto Central, eu quero dizer a vocês em nome de Jesus, se qualquer um de nós vier a se perder pelo caminho da salvação, não terá sido por falta de revelação da parte de Deus, mas sim pela nossa própria negligência. Porque nunca houve um tempo na história do povo de Deus onde tivesse tanta orientação, tanta revelação, tantos conselhos como temos hoje. Essa é uma realidade que nós precisamos entender, que nós precisamos nos orientar. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos os testemunhos, nós temos livros escritos por autores adventistas que nos dão o norte, que nos levam de volta à palavra de Deus, que nos levam à compreensão do plano da redenção, da salvação em Cristo Jesus. Assim, amigos, que no tempo do fim Deus deu à igreja para advertir, aconselhar, reprovar, confortar e animar os que constituirão o povo remanescente de Deus. Eu quero aqui destacar a vocês por que Deus deu tantas orientações por meio de sua serva Ellen White. Porque ele tinha um propósito. Primeiro, advertir o povo, aconselhar o povo. Segundo, reprovar o povo, confortar o povo, animar o povo. 5 razões Deus apresenta por meio dos testemunhos de Ellen White para mostrar o propósito pelo qual Deus concedeu os testemunhos para o tempo do fim. Está aí. E diz assim depois, os que acolhem os testemunhos como a mensagem de Deus são por eles abençoados e auxiliados, mas os que os fragmentam simplesmente para apoiar alguma teoria ou ideia pessoal para defender um procedimento errado, não serão abençoados e beneficiados por aquilo que ensinam. Muito bem, amigos. Vamos continuar, então, dialogando sobre Ellen White e a importância dos seus escritos para o tempo do fim. Ela diz assim: se o povo de Deus tivesse feito da Bíblia
o objeto de seus estudos com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitariam dos testemunhos. Ou seja, se o povo de Deus tivesse se apegado à sua palavra e tivesse feito da palavra o padrão bíblico para a perfeição cristã, não necessitariam dos testemunhos. Então, por que Deus concedeu os testemunhos? Porque o povo estava distante das verdades bíblicas, distantes do conhecimento do plano da redenção, conforme estabelecido por Deus através de sua palavra. Por isso que Deus concedeu a Bíblia, não é isso? Por isso que Deus concedeu, melhor, os testemunhos. Então, o maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e impressionantes advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo adventista, a fim de serem transmitidas ao mundo. Volume 7 dos Testemunhos para a Igreja, página 138. Então, através dos testemunhos, Deus nos concedeu verdades importantes para nós comunicarmos aos mortais, não é? Agora, nós temos que entender que nesses dias em que vivemos, amigos, o inimigo de todas as almas, ele está interessado em impedir que essa luz alcance o povo de Deus, que tanto necessita dessa luz, em meio aos perigos desses últimos dias. E o inimigo tem muitas vezes levado pessoas ao extremo e às vezes levado outras pessoas ao liberalismo total. Uma levam ao extremismo total, outras levam ao liberalismo total. E essas pessoas, de forma às vezes até consciente ou inconsciente, se afastam das verdades bíblicas e desprezam os testemunhos do Espírito de Deus. E Satanás está impedindo que essa luz alcance o povo de Deus. Desta maneira, amigos, qual vem a ser, então, a função dos testemunhos? Diz a Revelação dos Testemunhos, volume 2, para os Testemunhos da Igreja, página 605. Os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus, mas sim exaltá-la e atrair para ela as mentes, para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. O que Ellen White está escrevendo aqui? Os testemunhos não têm nenhum valor, nenhum interesse, nem finalidade de diminuir o valor da palavra, mas sim exaltar a palavra e atrair as pessoas para o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus tem abundância de princípios gerais para a formação de corretos hábitos de vida, e os testemunhos gerais dados por Deus a Ellen White têm sido planejados para chamar a sua atenção de modo mais especial para os princípios da palavra de Deus. Esse é um conteúdo muito importante. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 663. Além disso, Ellen White, recebendo de Deus a revelação, diz: mas não há muitos entre vocês que sabem realmente o que está contido nos testemunhos. E ela diz aqui, essa citação nós já usamos anteriormente, não é? Muitos de nós não estamos familiarizados e por isso que Deus concedeu os testemunhos. Os dons de profecia não foram projetados para tomar o lugar das Escrituras, ela diz. Os dons, diz ela, se manifestam para corrigir o erro e apontá-los para a Bíblia como sua lâmpada. Isso aqui, de fato, foi escrito por Tiago White, comentando o que Ellen White havia, o ministério de Ellen White. O próprio Tiago White, esposo de Ellen White, ela diz, testemunhando da importância dos escritos de Ellen White, ela diz que os dons, dirigindo-se aos escritos de Ellen White, não foram projetados para tomar o lugar da Bíblia, mas eles foram dados para corrigir o erro e apontá-los para a palavra como sua lâmpada e guia. Um outro teólogo da igreja, pioneiro do adventismo, Urias Smith, disse: a Bíblia é capaz de nos tornar sábios para a salvação e nos preparar completamente a toda boa obra. As visões dadas por Deus a Ellen White estão sempre em harmonia com a palavra
e sempre se referem a ela como o teste e padrão. Então, notem, meus amigos, os próprios pioneiros que conviveram com Ellen G. White deram um testemunho claro e vivo de que os seus escritos estavam em plena harmonia com a palavra de Deus. Não é? Eles estavam em perfeita harmonia, não havia nada em conflito, não é? E a própria Bíblia é o teste padrão que a palavra de Deus deve ser o teste padrão para testar o quê? Os testemunhos. Os testemunhos dados por Deus a Ellen G. White. Né? Muito bem. Então, queridos amigos, a questão que se coloca é: pode os escritos de um profeta não canônico ter a mesma autoridade de um profeta bíblico? A resposta é sim. Por quê? Porque um profeta canônico teve um papel, ou seja, a função de escrever para o seu tempo, para a sua época e registrar os seus escritos na forma de um livro. Um profeta não canônico recebeu a mesma autoridade profética, mas para comunicar uma verdade oral, verbal, através da pregação, através de um conselho, de uma admoestação, como Noé, por exemplo, que pregou durante 120 anos, né, sobre a destruição da terra. Então, o nível de inspiração de Noé é o mesmo nível de inspiração de Elias, é o mesmo nível de inspiração de Moisés, de Davi, de Daniel, de Isaías. Não há graus e níveis de inspiração. Eles foram dados por Deus para finalidades distintas, não é? Um recebeu a finalidade de escrever um livro, o outro recebeu a finalidade de comunicar uma verdade oralmente, verbalmente. Então, o nível de inspiração é o mesmo, mas a função do profeta é distinta. Tá? Muito bem. O mesmo Espírito que inspirou os profetas canônicos é o mesmo Espírito que inspira os profetas não canônicos e pós-bíblicos. E como sendo o mesmo, é impossível que haja alguma contradição entre as suas mensagens. Ou seja, o que um profeta canônico fala, o profeta não canônico não contradiz o que o profeta canônico falou. Eles estão em plena harmonia. Você pode comparar e fazer o teste. Muito bem. O profeta Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 3, versos 11 e 12, ele diz assim: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A mesma fonte de inspiração de um profeta canônico é a mesma fonte de inspiração de um profeta não canônico. E esta fonte é Deus. Ele é a fonte de inspiração. Ok? E da mesma fonte, de acordo com o profeta Tiago, não pode fluir dois tipos de águas diferentes. Ok? Ellen White usa uma expressão bastante interessante, né? Esta expressão, ela vem do contexto bíblico, né? A luz menor e a luz maior, né? Elas possuem a mesma fonte, a revelação de Deus, o Pai, que deu a Jesus Cristo, e este, por sua vez, entregou ao anjo, que notificou aos seus servos, os profetas, por meio do Espírito Santo. Ou seja, quando Deus ele tem uma mensagem a revelar aos seus profetas, toda a Trindade entra em cena, toda a Trindade trabalha, os agentes celestiais entram em cena. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, eles trabalham para poder comunicar esta mensagem e fazer com que esta mensagem chegue até nós, não é? Assim, meus queridos,
Ellen White, em várias citações, ela dizia, inspirada por Deus, ela dizia, Ellen White não é a autora desses livros. Conselhos sobre Educação, página 125. Depois ela dizia, eu não escrevo um artigo expressando as minhas ideias pessoais. Quinto volume dos Testemunhos para a Igreja, página 67. Depois ela recebeu de Deus, não é você que está falando, mas Deus através de você. Manuscrito 29 de 1900. Olha o que Deus revelou para ela. Era Deus que falava por meio dela. Ou seja, ela foi uma profetisa inspirada por Deus, usada por Deus como porta-voz. Quinto volume, página 67 dos Testemunhos para a Igreja, ela diz assim, nestas cartas que eu escrevo, nos testemunhos que eu dou, eu estou apresentando-lhes aquilo que o Senhor tem me apresentado. Ela não falava de si própria, mas ela falava aquilo que Deus estava apresentando para ela. E nós precisamos considerar que os seus escritos não são produto da sua própria mente, mas sim foram revelados por Deus. Mas, queridos, hoje existe uma guerra contra a luz. Sabem por quê? Porque nesses últimos tempos, o inimigo vai se levantar e colocar pessoas para criticar os testemunhos. E nós conseguimos enxergar essas pessoas aqui, ali, focos na internet. Hoje a internet se tornou o grande foco de críticos, não é? Que estão espalhados pelo mundo afora, criticando Ellen White, criticando a palavra de Deus, a Bíblia. E nós, como igreja, precisamos aprender a conviver com essas pessoas. E Ellen White, ela profetizou, recebendo essa revelação de Deus, dizendo que os críticos, os que mais têm a dizer contra os testemunhos, são, em geral, os que não os leram, não os conhecem. Da mesma maneira que os que se gabam de sua incredulidade na Bíblia são os que têm pouco conhecimento dos seus ensinos. Olha que coisa fabulosa Deus revelou para ela. Os que criticam os testemunhos não os conhecem. Mesma coisa os que criticam a Bíblia também não conhecem o conteúdo da palavra de Deus. E esses visitam um site, recebem uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e começam a multiplicar e a compartilhar essas mensagens sem ter qualquer conhecimento do que se trata. Não é? Então, queridos, esse é um assunto muito interessante, né? Eu estava agora numa live há 2 horas respondendo perguntas sobre o que Ellen White disse e o que Ellen White não disse. 2 horas respondendo perguntas sobre esse assunto, né? Mas notem bem o que Deus revelou a ela. Satanás está constantemente forçando o falso para desviar da verdade. E ela diz assim, Deus revelou a ela dizendo, o último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Por quê? Porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, verso 18. Queridos, essa é uma realidade que nós podemos observar hoje. O inimigo está fazendo com que muitas pessoas que não conhecem os testemunhos passem a desacreditá-los. Não é? Por quê? Porque o inimigo está tentando anular o poder, a força dos testemunhos do Espírito de Deus, né? E essa é uma realidade que nós estamos convivendo hoje. O inimigo vai perturbar a confiança do povo remanescente nos testemunhos. E o que ele vai fazer? Primeiro, enfraquecer a fé do povo de Deus. Segundo, os dons são questionados. Terceiro, há um ceticismo no tocante aos pontos vitais da nossa fé. Quarto, dúvidas acerca das Escrituras. Quinto, caminhada descendente para a perdição. Isso está registrado, anotem aí o texto, Conselhos para a Igreja, página 95. Ellen White recebeu de Deus essas orientações de como que o inimigo ia trabalhar para poder anular o poder dos testemunhos na palavra de Deus e também nos escritos de Ellen White nesses últimos dias do tempo do fim, né? 5 passos aí estão estabelecidos conforme
o texto de Conselhos para a Igreja 95. Assim, meus queridos amigos, não há nada mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras Sagradas. Olha o que Deus revelou para Ellen White nesses últimos dias. Ellen White, ela recebeu várias visões onde ela exaltava a Bíblia. Ela segurou grandes Bíblias em suas mãos por mais de 6 vezes, exaltando a palavra. E ela depois, ela confirma a importância do estudo da palavra, dizendo: não, nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras Sagradas. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Percebem por que Deus concedeu os testemunhos? Para poder o quê? Exaltar a palavra de Deus, nos levar de volta às Escrituras Sagradas. Né? Assim, meus queridos amigos, ela disse: eu recomendo, caro leitor, a palavra de Deus como regra de sua fé e prática. Por essa palavra nós seremos julgados. Conselhos para a Igreja, página 24. Ela começou o seu ministério falando isso e ela concluiu o seu ministério falando isso. Eu recomendo, caro leitor, a palavra de Deus. Ela começa e encerra o seu ministério falando isto. E ela diz depois: esta é a minha obra, revelar para outras pessoas as Escrituras, assim como Deus a mim as revelou. Queridos amigos e irmãos, eu encerro aqui a minha participação nesse simpósio, dizendo a vocês que os braços de Jesus Cristo estão abertos para você e para mim. Ainda há salvação. Deus entregou tudo o que Deus tinha no céu, ele colocou à nossa disposição. Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Deus nos concedeu a palavra revelada, a Bíblia. Deus nos concedeu os testemunhos. Por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca. Deus quer alcançar a todos. E amigo, meu querido amigo, minha querida irmã, que me escuta nessa tarde, nesta noite, eu queria dizer o seguinte: a porta da graça ainda está aberta. Ainda há provisão de graça e misericórdia no céu. Há provisão abundante de graça e misericórdia. Jesus Cristo ainda está intercedendo por nós. Mas nós sabemos que muito em breve o tempo da graça se encerrará. Jesus sairá do lado da destra do Pai e a porta da graça será fechada. Enquanto isso não acontece, meu querido amigo, vamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir os olhos do nosso entendimento. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ler os testemunhos. Vamos nos encharcar dessas verdades, para poder testemunhar dessas verdades às pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Jesus Cristo nos diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem, meu querido amigo. Guarda a salvação que Deus te ofertou. Guarda em teu coração as palavras da revelação das Escrituras Sagradas. Guarda em teu coração as promessas que Deus fez em sua palavra, porque a sua coroa está em jogo. A palavra diz: para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você aceite esta oferta maravilhosa de salvação feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi uma honra estar com você. Que Deus te abençoe.